Olá, meus queridos. Então, esse é o vídeo 2 da nossa aula de hoje, tá? A gente pegou agora um exemplo um pouquinho mais quebradinho para tentar implementar o mesmo método do anterior, só que agora, repare, temos decimais, né? Então, a gente vai precisar prestar um pouquinho mais atenção, porque lá naquele anterior estava fácil de contar, eram números inteiros, só até 5, e as 5 classes favoreciam. Como eu disse, foi proposital usar um exemplo simplista para. Aí, se você não entender algo aqui, não é que está difícil, às vezes é a combinação do método com o decimal que acaba confundindo. Você volta a olhar no vídeo anterior, que os números estão mais redondinhos, porque a técnica vai ser exatamente a mesma. Então, olha só. O que mudou aqui agora? Eu estou com 5 por 5, a quantidade de amostra está igual. Então, eu tenho 25 novamente. Ó. Já fizemos o cálculo no anterior, vamos fazer novamente. Ó. K igual raiz quadrada de n. N é 25. Eu até vou escrever ele aqui para ficar registrado no vídeo. Ó. K igual raiz de n, raiz quadrada de 25. Então, temos de novo as 5 linhas. O próximo passo, se você lembrar lá atrás, era calcular a amplitude, para saber de quanto até quanto que vai. Olha, começa em 1 e vai até 2. Então é 2 menos 1. A amplitude é 1. Agora, veja o seguinte. O terceiro cálculo é o intervalo de classe, ou seja, de quanto até quanto sobe cada linha. E o intervalo de classe é a amplitude dividido pelo k. E nesse caso vai ficar 1 dividido por 5, que dá 0,2. Notem que o que eu fiz até agora é exatamente o que a gente fez no vídeo anterior. A gente fez o cálculo dessas três etapas no anterior, só que como o exemplo foi propositalmente usando números mais redondos, ficou tudo certinho. Ficou tudo exato, né? Aqui já não ficou. Mas a tabela tem que seguir o mesmo padrão. Então agora partiu tabela. Já sei que tem que ter as 5 linhas, novamente. Óbvio que ia ser 5, porque a tabela tinha o mesmo tamanho, a minha amostra tinha o mesmo tamanho. Então, o raiz de K, ou seja, a raiz do tamanho da minha amostra, deixa eu deixar um pouco mais espaçado aqui, para ficar mais padrãozinho, ele ia acabar resultando na mesma coisa. Então, tamanhos de amostra igual, número de linhas igual, uma coisa já para se gravar, né? Muito bem. São 5 linhas, tá? E aí 5 linhas. Aqui é as minhas classes, eu posso usar K, eu posso usar o I, tanto faz, para dizer que ali é os intervalos. O ideal é a classe. E eu sabendo o que era essa medida aqui, tempo, um peso, uma medida de distância, eu colocar aqui em cima da minha tabela o que é essa medida. Eu estou usando termos genéricos aqui, né? O K da classe e o F de frequência. Aí, se era pessoa, se era dosagem do medicamento, tempo de secagem do concreto, intensidade da corrente, o que fosse, você teria que pôr esse nominho ali em cima no lugar do K. Beleza? Então vamos lá. Já temos os três valores, já criei uma tabelinha com 5 linhas. O próximo passo é começar a montar os intervalos, porque agora eu não consigo colocar de um em um arrumadinho intuitivamente na minha tabela. Então eu vou ter que seguir o cálculo, não vai ter outro jeito. Eu começo sempre pelo menor número que eu tenho na tabela, e nesse caso o menor número é 1. Reparem que eu já entreguei para vocês, organizado em ordem crescente, a minha tabela. E se não tiver, e um dos modelos que eu vou colocar para vocês fazerem no exercício não vai estar, esse trabalho você pode fazer usando planilhas ou usando processos manuais, fica a teu critério, tá? Eu vou mostrar daí no terceiro vídeo daqui a pouco como que faz esse processo aqui no Excel, né? E depois a gente vai ver também usando o RStudio e usando o Jamov, que são softwares de estatística, mas são bem fáceis de usar também, tá? Olha só, então começa em 1, mas a subida de classe é de 0,2, então eu tenho que somar 0,2 no meu 1, ou seja, o meu próximo número é 1,2. Qual foi o cálculo aqui mesmo? Ah, é o primeiro aqui, somado com o intervalo. Ó, aumentou um intervalo. O próximo vai ser 1,2, que vai até 1,4. Somou de novo o intervalo. O próximo, 1,4 até 1,6. 1,4 até 1,6. 1,6 até 1,8. E 1,8 até 2. Olha lá, tem o mesmo problema da anterior,
que eu tenho alguns valores 2 e não convém eu juntar com os 1.9 porque ele pode desequilibrar a classe e desbalancear. Aumento a mais uma classe, não tem problema nenhum, porque já falei isso nos vídeos anteriores, eu vou repetir novamente. São referências esses números de linhas para ficar com algum argumento matemático de construção, mas não são assim engessados, né? Então aqui o próximo seria 2 e esse 2 até 2.2. Ok? Então agora, para eu contar, eu vou olhar lá em cima e vou pegar todos os que vão de 1 até 1.2, mas que não entram 1.2. Então, olha só. Esse. Esse aqui já é 1.2, não entra. Então vão entrar esses 4 aqui, ó. Do 1 até o 1.2, mas o 1.2 vai entrar só na próxima linha. Então, 4. Sobe. Olha lá, 4. O próximo vai ser do 1.2 até o 1.4, mas o 1.4 não entra. Ok? Então, olha lá. Ele vai ser do 1.2 até o 1.4 sem entrar o 1.4. Então, 1.2 entrou. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não entra mais. 8 então, né? Ficou na dúvida? Volta o vídeo. 8. Agora do 1.4 até o 1.6. 1.6 não entra. 1, 2, 3, 4. Já é acima do 1.6. Não entra. Então aqui só 4 também. Agora do 1.6 até 1.8. Mas o 1.8 não entra. 1.6 não tinha, ó. Nessa série que eu peguei não tinha. Então, era do 1.6 até 1.8. 1.8 é o final, não entra. Só entra o anterior. Então, 3. Só tem os 1.7 que cabem nesse intervalinho aqui, ó. Prestem bem atenção nesse aqui, por que não contou, ó. Porque eu tinha que pegar valores de 1.6, que não existe lá, mas o intervalo fica definido, até 1.8, mas 1.8 não entra. Quem está nesse intervalo? Só os 1.7, e são 3 ao todo. 3. O próximo é do 1.8 até 2, do 1.8 até 2, mas o 2 não entra. Então 1.8 é 1, 2, 3, 4, esse não entra. Então, beleza, 4, 4. E o último é do 2 até 2.2. E aí só entra esses dois porque a gente não tem ninguém além deles, são os dois últimos e fechou. No restante, é só seguir a mesma instrução do anterior, aí completa com a distribuição aí das frequências relativas, tal, que a gente já aprendeu nos vídeos anteriores, beleza? Então isso aqui é um exemplo mostrando como é que funciona com um intervalo um pouquinho mais complexo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.